Você sabia que a divindade hoje conhecida como Yahweh nem sempre foi o único objeto de adoração dos antigos judeus? Mais ainda, existem fortes razões para acreditar que ele deliberadamente erradicou outros deuses para afirmar seu domínio exclusivo. O que aconteceria com sua fé se fosse revelado que o monoteísmo, em sua compreensão moderna, surgiu de uma luta espiritual meticulosamente planejada? Esta não é apenas mais uma hipótese religiosa, mas uma descoberta surpreendente que pode ser discernida nas entrelinhas dos textos bíblicos. Tradicionalmente, acredita-se que Yahweh é o eterno e único Deus dos deuses. Contudo, as Sagradas Escrituras e as descobertas arqueológicas atestam que, no início de sua história, o povo de Israel não adorava apenas Yahweh. Nos desertos, montanhas e cidades antigas, ao lado dele, outras divindades como El, Azerá e Baal também eram reverenciadas. Como isso pôde acontecer? Porque esse fato é silenciado. E, o mais importante, porque Yahweh decidiu apagar completamente a memória desses deuses do cenário espiritual. Esta não é apenas uma questão teológica, mas uma jornada fascinante ao cerne da fé, às profundezas ocultas do Antigo Testamento, aos mistérios sepultados sob camadas de traduções, tradições e doutrinas. Se você é apaixonado pela Bíblia, gosta de desvendar mistérios e está pronto para reavaliar a história da formação da fé israelita, esta informação é para você. As revelações que serão apresentadas podem mudar radicalmente sua percepção de Deus, do universo e do próprio monoteísmo. Você descobrirá que não havia apenas um, mas muitos deuses exilados. E Yahweh, o Senhor dos Exércitos, não apenas se elevou acima deles, mas também os silenciou, realizando uma espécie de limpeza espiritual para que apenas um trono celestial permanecesse. Mas essa exclusividade sempre foi inerente a Yahweh, ou houve um tempo em que ele era apenas parte de um panteão? As Escrituras contêm insinuações, a arqueologia fornece provas e a história confirma essa versão. Esta revelação espiritual desafia as noções estabelecidas, recebidas em igrejas, escolas dominicais e sermões. Aqui, vamos além da religião e mergulhamos nas raízes mais profundas do Antigo Oriente Próximo, onde as tribos israelitas lutavam por sua identidade em meio a povos politeístas, onde profetas confrontavam reis e sacerdotes, e onde a batalha por um único Deus era, na verdade, uma luta por poder, pureza e controle sobre as almas. Você está pronto para conhecer a verdade que lhe foi ocultada? Está pronto para entender por que Yahweh ordenou a destruição de ídolos, a derrubada de altares e até proibiu a pronúncia dos nomes de certas divindades? Este não foi apenas um ato de zelo espiritual, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada para eliminar concorrentes e estabelecer uma aliança eterna com o povo escolhido. Mas quem eram esses outros deuses? Por que representavam tal ameaça? E que relação essa guerra invisível tem com o mundo moderno? Prepare-se, pois nos próximos minutos você testemunhará o desvelar de uma das histórias mais secretas e sensacionais da Bíblia. Um verdadeiro código espiritual que poucos conseguiram decifrar, mas que pode mudar para sempre sua percepção de Yahweh, dos outros deuses e dos próprios fundamentos da fé monoteísta. Prepare-se, pois as próximas revelações são capazes de subverter suas concepções sobre o monoteísmo. É preciso investigar um dos segredos mais delicados da Bíblia, ocultado por séculos sob o véu de interpretações teológicas, decisões conciliares e uma fé estabelecida que muitas vezes preferiu o silêncio a confrontar a verdade. Yahweh, o Deus que hoje é reverenciado como o único soberano, não ascendeu a esse status de forma inata. Ele conquistou, lutou e obteve vitórias sobre outros deuses. Para compreender isso, é necessário voltar às origens da história sagrada. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, contém inúmeros testemunhos de que, em seus primórdios, o povo de Israel não era estritamente monoteísta. Sua cultura era permeada por divindades, onde cada povo tinha seu Deus, e essas divindades frequentemente rivalizavam pelos corações e pela adoração das pessoas. Nesse cenário, Yahweh emerge, mas ainda não como o único. Ele se apresenta como um dos deuses de um clã tribal,
o Deus de um povo pequeno, nômade, perseguido, mas escolhido. É esse caminho de ascensão que começa a desvendar o grande mistério. Como Yahweh se transformou de uma divindade tribal no soberano absoluto de toda a criação. E por que surgiu a necessidade de exilar, apagar e até demonizar outras entidades espirituais? Não se trata apenas de uma disputa mitológica. É uma guerra por domínio, por pureza doutrinária e por lealdade incondicional. As Escrituras não escondem que Yahweh era um Deus ciumento, apaixonado, um guerreiro divino que exigia exclusividade. Mas essa exclusividade existiu desde sempre. Ou foi construída ao longo do tempo, quando os escribas moldaram a teologia de Israel. Ao recorrer aos livros de Deuteronômio, Josué, Juízes e dos Profetas, é possível notar algo intrigante. Yahweh ordena incessantemente a destruição de altares, o corte de postes sagrados dedicados a Asserá e a erradicação do culto a Baal. Não parece apenas estranho que um Deus supostamente único precise afirmar sua posição com tanta frequência. Se outros deuses não existiam, por que lutar contra eles? Se eram apenas fruto da imaginação, por que levar tão a sério seus seguidores? A resposta pode residir na própria evolução da fé judaica. Os estudiosos chamam essa fase inicial de enoteísmo, a adoração de um Deus como supremo entre outros, mas sem negar a existência destes. Nesse contexto, Yahweh seria o Deus supremo de Israel, mas não o único. Essa crença era funcional para um povo que ainda estava se formando, migrando e em conflito com nações vizinhas. Mas quando Israel se fortaleceu como nação e ergueu seu templo em Jerusalém, ocorreram mudanças. Surgiu a necessidade de estabelecer uma identidade e definir uma teologia. Foi então que começou o movimento para apagar outros deuses da narrativa oficial. No entanto, eles não foram completamente erradicados. As sombras desses deuses permaneceram nos nomes de lugares, nas metáforas dos salmos, nos ecos de livros como Jó e Ezequiel. Em algumas passagens, a Bíblia menciona um conselho divino, uma espécie de assembleia celestial, onde outras entidades espirituais se apresentam diante de Yahweh. Nos textos antigos da Bíblia, em particular no livro de Gênesis, há indícios que geram discussões entre teólogos e pesquisadores. Por exemplo, a frase enigmática, façamos o homem à nossa imagem. Quem está implícito na palavra nossa, com quem Deus dialoga neste momento da criação. Fragmentos semelhantes apontam para uma multidimensionalidade da realidade espiritual que transcende o monoteísmo estrito. Eles demonstram que Yahweh gradualmente moldou a consciência religiosa de seu povo, buscando afirmar-se não apenas como o Supremo, mas como o único Deus. A adoração a outras divindades foi declarada idolatria, seus nomes, maldição e seus rituais, abominação. Ocorreu não apenas uma purificação teológica, mas também simbólica e, por vezes, violenta, da impureza espiritual. Nesse processo, Yahweh se apresenta como um estrategista, compreendendo que um povo dilacerado por divergências religiosas não conseguiria sobreviver. A fé deveria se tornar uma força unificadora e a aliança exclusiva. Assim, gradualmente, as menções aos tempos em que Yahweh coexistia com outros deuses, quando precisava lutar por reconhecimento, destruir templos e reescrever a história, foram apagadas da memória. Tudo isso foi feito para que, no final, ele fosse reconhecido não apenas como o Deus de Israel, mas como o único Deus para toda a humanidade. Se essa verdade permaneceu oculta por tanto tempo, quantos outros mistérios as Escrituras guardam, que aceitamos pela fé sem questionar? Quantas passagens contêm significados ocultos, códigos espirituais e mensagens cifradas que estamos apenas começando a decifrar? É possível que o conceito de um único Deus verdadeiro seja muito mais profundo e complexo do que é apresentado no âmbito da religião institucionalizada. Essas perguntas podem causar desconforto, mas é por isso que são tão importantes. A verdadeira fé não deve ser cega. Ela deve ser curiosa, investigadora e corajosa. É necessário retornar às origens espirituais de nossa fé, não para destruí-la, mas para purificar e aprofundar a compreensão de Yahweh, não apenas como o Deus que foi proclamado, mas como o Deus que ele próprio afirmou sua singularidade.
Para compreender toda a profundidade desta revelação, é preciso voltar ao passado, aos tempos em que Israel ainda não era um Estado unificado e Yahweh não era conhecido como o único Deus. É preciso olhar para o antigo Oriente Próximo com um olhar espiritual e histórico, para uma região onde as crenças se formaram em meio a conflitos, alianças, guerras e símbolos sagrados. Imagine a cena. Tribos nômades, cidades-estado e reinos emergentes, cada um com suas divindades, cultos e tradições espirituais. Naqueles tempos, os deuses personificavam as forças da natureza, concediam bênçãos ao povo, enviavam pragas aos inimigos e garantiam proteção para a sobrevivência da tribo. Nesse contexto surgiu Israel, uma entidade pequena e instável, sem fronteiras claras, com uma fé que estava em processo de formação e discussão. Foi nesse terreno fértil e muitas vezes cruel que Yahweh começou a se destacar, mas ele não era o único. A ideia do monoteísmo no antigo Israel não era original. Os textos bíblicos mais antigos, considerados pelos estudiosos como os mais arcaicos, contêm sinais claros da coexistência de Yahweh com outras divindades. Um exemplo é o Salmo 82, onde Yahweh aparece em um conselho de deuses julgando outras entidades espirituais. O texto afirma inequivocamente: Deus está na Assembleia Divina, entre os deuses ele julga. A questão que surge é: o que é essa Assembleia? Quem são esses deuses? Se Yahweh era originalmente o único? A resposta a essa pergunta reside na compreensão do contexto cultural e religioso da época. As antigas tradições cananeias narravam sobre um deus chamado El, o Deus Supremo, pai de todos os outros deuses, que governava com sabedoria e de longe. El era casado com Aserá, a deusa-mãe, que personificava a fertilidade e a vida. Descobertas arqueológicas feitas em locais como Kuntilet Ajrud, no deserto do Sinai, contêm inscrições: Yahweh, de Samaria, e sua Aserá. Isso indica diretamente que em certos contextos antigos, Yahweh era associado a uma consorte divina. Em outras palavras, em um determinado período existia a concepção de que ele fazia parte de um panteão e não era o único Deus. Além disso, Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, também gozava de ampla veneração entre os povos que cercavam Israel e até mesmo entre muitos israelitas em certos períodos da história. O Antigo Testamento contém muitas passagens que condenam essa adoração. Elias confrontando os profetas de Baal no Monte Carmelo, os reis repreendidos por manterem altares nos lugares altos, as constantes menções aos postes de Aserá, simbolizando a deusa, tudo isso testemunha não apenas um pecado, mas um verdadeiro conflito espiritual entre divindades que lutavam por um lugar nos corações das pessoas. É importante compreender que essas menções não surgem do nada. Elas refletem a história de um povo em processo de formação. Do ponto de vista espiritual, Israel ainda não havia desenvolvido uma teologia unificada ou uma doutrina fixa. A fé era dinâmica, viva, sujeita à influência de outros povos e adaptando-se às circunstâncias. O próprio nome Israel, que significa aquele que luta com Deus, já reflete a ideia de relações tensas, movimento e disputa. No livro de Juízes, por exemplo, é descrito como o povo repetidamente fazia o mal aos olhos de Yahweh, adorando outros deuses. No entanto, essa prática não era uma simples rebelião, mas parte do sincretismo religioso comum na época. O povo estava cercado por culturas poderosas, templos impressionantes e cultos sensuais. Enquanto Yahweh exigia lealdade invisível, outros deuses ofereciam imagens, estátuas e rituais tangíveis. Para um povo acostumado ao visível, a fé concreta em um Deus invisível era um desafio constante. Daí a insistência dos profetas em destruir ídolos, queimar imagens e proibir seus nomes. Yahweh precisava se destacar, ser único, mas inicialmente não era assim. Deve-se notar também que durante o período dos juízes e por grande parte da monarquia, os judeus continuaram a oferecer sacrifícios em vários lugares, conhecidos como lugares altos. Somente mais tarde, com a centralização do culto em Jerusalém, essa prática foi condenada. Antes disso, a fé era descentralizada, com variações na compreensão de quem era Yahweh e qual era seu lugar entre outras entidades espirituais.
Isso demonstra que a unificação da fé em Yahweh foi também um movimento político-religioso, uma forma de consolidar poder, estrutura e controle. Não aconteceu instantaneamente, mas foi o resultado de uma transformação consciente e estratégica. A transformação das crenças religiosas é um processo complexo e multifacetado. Até mesmo os 10 mandamentos, a pedra angular da ética judaico-cristã, atestam o reconhecimento de Yahweh da existência de outras divindades, embora com a ressalva de proibir sua veneração. O primeiro mandamento, que diz: "Não terás outros deuses diante de mim", não nega sua existência, mas apenas prescreve que não os coloquem acima de Yahweh. No contexto histórico, isso tem um significado profundo, pois indica que Yahweh exige a exclusividade não por sua única existência no universo espiritual, mas em virtude do estabelecimento de uma aliança especial com Israel. Ele se torna o Deus do povo eleito, que, por sua vez, deve pertencer exclusivamente a ele. Descobertas arqueológicas e pesquisas linguísticas confirmam essa hipótese. Na antiga cidade de Ugarit foram encontrados textos religiosos que descrevem uma hierarquia divina, análoga àquela implícita nas passagens bíblicas. O conceito de um conselho celestial não era inovador, mas fazia parte da cosmovisão religiosa daquela época. Yahweh, atuando como uma divindade nacional, se encaixa organicamente nesse contexto, antes de adquirir o significado teológico e espiritual de um Deus absoluto. Este fato não diminui o papel de Yahweh, mas pelo contrário demonstra sua abordagem estratégica, sua determinação e sua soberania na formação gradual da fé de seu povo. Ele não impôs o monoteísmo de forma violenta e instantânea, mas guiou, corrigiu e purificou. Isso atesta sua compreensão das limitações humanas e suas ações dentro da história para levar seus filhos à plena revelação. Imagina o impacto que isso teve nas pessoas daquela época. Em meio a um conflito espiritual, quando muitas vozes clamavam por adoração, elas escolheram seguir um Deus que exigia fé incondicional, obediência plena sem imagens e garantias materiais, um Deus que precisava do coração e não apenas de manifestações externas. Essa escolha foi revolucionária, difícil e, para muitos, impossível. Foi por isso que muitos vacilaram e recuaram, e os profetas clamaram a Yahweh, que usou palavras severas, ciente de que a alma do povo estava em jogo. Yahweh não era originalmente o único Deus. Ele começou como uma divindade tribal, um Deus guerreiro, o Elohim de um clã específico, que com o tempo estava destinado a se tornar o único Deus verdadeiro. No entanto, nesse princípio original existiam outros nomes, outras entidades divinas que coexistiam com Yahweh. O mais significativo deles provavelmente era El, considerado o pai dos deuses no panteão cananeu. Ele era o Deus supremo associado à criação, sabedoria e um governo distante. Enquanto Yahweh, nos registros mais antigos, aparece como um Deus mais próximo e ativo, frequentemente associado a tempestades, fogo e montanhas. Não é por acaso que a maioria das teofanias, as manifestações divinas de Yahweh, ocorrem em cumes de montanhas com trovões, fumaça e fogo. Esse era o estilo dos deuses guerreiros, um poderoso sinal espiritual que transmitia autoridade imediata sobre os seguidores. Ciel era o soberano distante, Baal era o favorito do povo cananeu. Baal era o deus da chuva, da fertilidade e da colheita, que era celebrado em festivais, tinha altares impressionantes erguidos em sua homenagem e rituais que visualmente cativavam as pessoas. Baal não era apenas popular, mas também sedutor. Para um povo como os israelitas, lutando contra a aridez do deserto e a instabilidade da agricultura, Baal oferecia o que Yahweh, em seus primeiros anos, parecia não prometer tão claramente: abundância imediata. No mundo antigo, onde as crenças religiosas eram tão diversas quanto as culturas que as geraram, o Oriente Próximo apresentava um caleidoscópio de divindades e práticas espirituais por ti Tomás. As terras férteis da Mesopotâmia e Canaã, com suas colheitas abundantes e cidades prósperas, serviram de berço para panteões que refletiam tanto a gratidão pelos dons da natureza quanto o medo de sua imprevisibilidade.
Nesse contexto repleto de idolatria e ritos pagãos, nasceu uma fé única que, com o tempo, mudaria o curso da história. A fé em um Deus único e invisível. O judaísmo, com seu monoteísmo rigoroso, surgiu como um desafio às normas aceitas, como uma rejeição radical do politeísmo em favor da exclusividade espiritual. E nessa narrativa da formação da fé em Yahweh, desenrola-se um dos conflitos espirituais mais significativos do Antigo Testamento. Não é apenas uma luta entre o bem e o mal no sentido moderno, mas sim uma batalha por lealdade, por domínio nos corações das pessoas, pela afirmação da exclusividade espiritual. Nessa complexa dinâmica religiosa, surge uma figura que por muito tempo permaneceu na sombra ou foi intencionalmente esquecida: Aserá, a consorte divina, a deusa-mãe. Descobertas arqueológicas atestam que Aserá era reverenciada em pé de igualdade com Yahweh. Inscrições antigas, encontradas por exemplo em Kuntilet Ajrud, contêm menções a Yahweh de Samaria e sua Aserá. Esses artefatos sugerem que, em um determinado momento da história, existia a concepção de que Yahweh não estava sozinho, que ele tinha uma consorte, uma deusa que personificava a fertilidade, a vida e a proteção familiar. Aserá era adorada por meio de postes sagrados, conhecidos como Aserás, que foram posteriormente proibidos e destruídos por ordem direta de profetas e reis leais a Yahweh. Mas por que sua presença se mostrou tão incompatível com a imagem de Yahweh como o único Deus? A resposta reside na necessidade de uma purificação teológica, uma reforma espiritual radical, visando afirmar a ideia da absolutez de Yahweh. Isso não significa negar sua divindade. Pelo contrário, indica que ele conduziu seu povo por um processo de profundo amadurecimento espiritual. Em vez de se impor despoticamente, ele permitiu que a fé de Israel se formasse gradualmente, através de uma série de quedas, renascimentos, arrependimentos e alianças renovadas. A grandeza de Yahweh não era definida apenas por seu poder, mas também pela maneira como ele se manifestava. Ao contrário de outros deuses que exigiam sacrifícios imediatos, rituais visíveis e respostas tangíveis, Yahweh oferecia algo mais profundo, um relacionamento, uma aliança, uma proximidade. Ele buscava não apenas adoração, mas ser conhecido. Para isso ele se revelou ao seu povo gradualmente, pessoalmente, com amor, mas também com firmeza. Ele se revelou a Abraão com promessas, a Moisés com poder, a Israel com leis, proteção e justiça. Mas mesmo assim as pessoas vacilaram, pois outros deuses permaneciam por perto, familiares, oferecendo soluções fáceis. Foi isso que tornou o chamado de Yahweh ainda mais radical. Abandonar todos os outros deuses, confiar em um único Deus invisível e seguir uma fé baseada na lealdade, mesmo sem garantias materiais imediatas. Nesse processo, Yahweh gradualmente afirmou seu domínio. Cada vitória sobre os inimigos, cada libertação, cada milagre serviu como um passo para fortalecer sua posição como o único Deus digno de adoração. Mas para isso, outros deuses precisavam ser relegados ao segundo plano. Os nomes de El, Baal e Aserá deveriam desaparecer do culto oficial. Suas histórias deveriam ser substituídas pelas histórias de Yahweh, seus símbolos destruídos e seus rituais esquecidos. Era necessário apagar sua presença da consciência popular não apenas por zelo divino, mas porque o monoteísmo exigia exclusividade total. Esse movimento, registrado nos livros de Reis e Crônicas, mostra como Yahweh usou seus profetas, reis e sacerdotes para conduzir uma reforma espiritual em Israel. Josias, por exemplo, foi um dos reis que mais ativamente lutou contra o culto a deuses estrangeiros, erradicando tudo o que pudesse estar ligado à veneração de Aserá e Baal. Foi nesses períodos de reforma que Yahweh passou a ser identificado não apenas como o Deus de Israel, mas também como o Criador do céu e da terra, o Altíssimo sobre todos os outros deuses. A interação de Yahweh com outras divindades representa um processo complexo e multifacetado, no qual ocorre não uma simples rivalidade, mas uma profunda transformação. Yahweh eleva-se acima dos deuses tribais, adquirindo o status de uma referência espiritual, ética e moral absoluta, tornando-se de uma divindade local o Senhor universal.
Esse caminho evolutivo que está na base da fé bíblica não é o resultado de um milagre instantâneo, mas representa uma revelação gradual de Deus no contexto histórico, no tempo, no ambiente cultural e, o que é especialmente importante, no coração humano. Ao refletir sobre a inter-relação de Yahweh com outros deuses, como El, Baal e Azerá, e ao perceber que, em certo estágio, ele poderia ter sido visto como um entre muitos, surge a questão: como isso afeta a percepção espiritual? Tais reflexões podem servir como ponto de partida para uma compreensão mais profunda e consciente da fé, enraizada nas origens espirituais da humanidade. À medida que a posição de Yahweh como Deus de Israel se fortalecia, o conflito entre ele e outras divindades se intensificava em vários níveis: espiritual, político, cultural e religioso. Não foi apenas uma mudança de crenças religiosas, mas um confronto de escala cósmica. Yahweh exigia não apenas adoração exclusiva, mas também a erradicação completa de quaisquer manifestações de outros cultos. Os profetas, escolhidos por Deus para proclamar a verdade, desempenharam um papel fundamental nesse processo, repreendendo o povo, desafiando os governantes e chamando os sacerdotes ao arrependimento. Eles eram a voz de Yahweh, dirigida a um povo desviado, suscetível à influência das culturas vizinhas e espiritualmente seduzido por práticas religiosas mais atraentes. A radicalidade das mensagens proféticas era explicada pela consciência da gravidade da situação. Não se tratava apenas de escolher um Deus entre muitos, mas de purificar a identidade espiritual de Israel. A idolatria era vista como uma traição espiritual, pois Yahweh era o marido de Israel e o recurso a outras divindades como Baal, Astarte ou Moloque era considerado uma traição ao Criador. É por isso que a linguagem dos profetas é tão emocional, cheia de ira divina, mas também de esperança. Isaías, por exemplo, não apenas prediz o julgamento sobre as nações que adoram ídolos, mas também os ridiculariza. Em Isaías 44, ele ironiza como um homem corta uma árvore, usando uma metade para cozinhar e da outra esculpe um ídolo para adorar, demonstrando o absurdo da idolatria de uma forma cômica, mas profundamente espiritual. Isaías questiona: como pode um homem adorar o que ele mesmo criou? A lógica divina implica algo maior, um Deus que cria o homem, e não o contrário. E esse Deus, segundo o profeta, é Yahweh, o Santo de Israel, o único e eterno que não compartilha sua glória com ninguém. No livro de Deuteronômio, a mensagem soa ainda mais clara e direta. Ele contém repetidas advertências contra a veneração dos deuses de outras nações. Yahweh ordena a Israel não apenas que os ignore, mas que os destrua, queime os postes sagrados, derrube os altares, erradicando qualquer possibilidade de sincretismo. No capítulo 6, versículo 4, é proclamada a famosa frase: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa declaração tornou-se um ponto de virada, uma afirmação da fé em Yahweh não apenas como um Deus preferencial, mas como o Deus absoluto, o que lançou as bases do monoteísmo judaico e é repetido diariamente pelos judeus devotos como um símbolo de fé. A evolução da fé em um Deus único é uma narrativa fascinante de transformação espiritual que não aconteceu da noite para o dia. Inicialmente, as crenças dos antigos hebreus passaram por um estágio de enoteísmo, onde Yahweh era reverenciado como o Deus Supremo, mas não o único. Isso se assemelhava a um reconhecimento. Yahweh é o nosso Deus todo-poderoso e digno, mas reconhecemos a existência de outros deuses. Isso explica a menção em textos antigos de outros deuses, filhos de deuses e conselhos celestiais, como se existisse uma hierarquia espiritual onde Yahweh ocupava o trono mais alto, mas reconhecia a presença de outras entidades espirituais. Contudo, à medida que Yahweh se revelava como o único Criador, digno e justo, essa hierarquia começou a desmoronar. Os Salmos também registraram esse crescimento espiritual. Em várias passagens, vemos como Yahweh se eleva acima de todos os deuses. No Salmo 86, 8, ressoa: Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. No Salmo 82, é apresentada a imagem enigmática de Yahweh, julgando os deuses em uma assembleia divina.
O final desse salmo é particularmente revelador. Yahweh os repreende, prediz sua mortalidade, semelhante à humana, e afirma-se como o único juiz de toda a terra. Essa narrativa simbólica é profundamente espiritual, mostrando como Yahweh expulsa outros deuses não apenas da adoração humana, mas também da arena cósmica. Os profetas continuaram essa obra de purificação da fé. Jeremias condenou a adoração à Rainha dos Céus, possivelmente Istar ou Astarte, clamando ao povo: até quando vocês continuarão a queimar incenso a outros deuses, provocando a ira de Yahweh? Ezequiel foi ainda mais longe, descrevendo visões de rituais secretos realizados por sacerdotes dentro do templo, adorando ídolos e misturando a adoração a Yahweh com ritos pagãos. A dor de Yahweh é evidente. Ele buscava exclusividade não por egoísmo, mas porque sabia que só ele poderia oferecer a verdadeira salvação. Esse processo de purificação espiritual foi doloroso e glorioso ao mesmo tempo. Doloroso, porque exigia um rompimento com antigas tradições, a destruição de objetos sagrados e a confrontação com culturas vizinhas. Glorioso, porque abriu caminho para uma fé inabalável, centrada em um único Deus, eterno e indivisível, mas onipresente. A transição do enoteísmo para o monoteísmo tornou-se uma das maiores revoluções espirituais na história da humanidade, e Yahweh foi não apenas o líder desse processo, mas seu protagonista absoluto. No entanto, é impossível ignorar o fato de que esse conflito deixou sua marca. Cada vez que Yahweh se revelava como o único Deus, surgia resistência. As pessoas reclamavam, voltavam aos ídolos, pediam reis como as outras nações e construíam bezerros de ouro. Os profetas sofriam, eram perseguidos e mortos porque chamavam o povo a abandonar a falsa segurança dos ídolos e das tradições pagãs para confiar plenamente em um Deus que não podia ser visto, mas que se revelava na alma. A Bíblia, em muitos lugares, é testemunha dessa luta silenciosa, mas intensa, pela fidelidade do povo de Deus. O maior conflito espiritual da história entre a verdade e a mentira, entre o Deus único e os deuses feitos por mãos humanas, entre a revelação divina e a sedução do externo. À medida que a oposição espiritual entre Yahweh e a miríade de outras divindades aumentava, um ponto crucial tornava-se cada vez mais evidente. Yahweh buscava não apenas reverência, mas uma exclusividade total. E isso não era ditado por capricho ou vaidade, como alguns ainda tentam argumentar, mas por uma profunda compreensão do cenário espiritual do mundo. Em uma época em que a idolatria visual e a influência sedutora dos cultos pagãos envenenavam as almas, apenas uma estratégia decisiva de purificação poderia salvar Israel da ruína espiritual e preservar sua fidelidade. Yahweh não estava apenas criando um povo, ele estava formando uma herança eterna, uma linhagem espiritual destinada a manifestar sua santidade ao mundo. Nesse processo, não poderia haver lugar para a dualidade de fé, nem o menor compromisso com símbolos que dividissem o coração humano. É por isso que desde os primeiros mandamentos, Yahweh declara inequivocamente que sua aliança exige a exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem da escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Essas palavras não são meras instruções secas, mas parte de uma estratégia divina destinada a purificar o espírito do povo de qualquer impureza religiosa. Yahweh estava perfeitamente ciente de que os seres humanos são propensos à percepção visual, emocionais e suscetíveis a símbolos e formas. Ele entendia que bastava uma imagem habilmente feita para desviar a devoção que deveria ser direcionada ao invisível, santo e eterno. Portanto, sua resposta foi direta e intransigente. Destruir quaisquer imagens, altares ou objetos capazes de se tornar uma fonte de distração ou idolatria. Muitos sentem desconforto ao ler essas passagens bíblicas, perguntando-se por que Deus ordenava a destruição de altares, a queima de postes sagrados e a erradicação de costumes que pareciam ser apenas tradições culturais. A resposta reside no fato de que Yahweh via muito mais profundamente do que simplesmente madeira, pedra ou rituais.
Ele via acordos espirituais, alianças secretas, portas abertas para forças demoníacas que escravizavam a alma humana sob a máscara da religiosidade. Assim, o que para o homem parecia uma tradição ou parte da cultura, para Yahweh era uma infecção espiritual que exigia um tratamento radical. Era necessário erradicar o mal pela raiz sem deixar um único símbolo, um único altar antigo, capaz de se tornar uma lembrança viva de outros deuses. Essa absoluta exclusividade é frequentemente descrita nas Escrituras como zelo divino, mas não tem nada a ver com o ciúme humano, cheio de insegurança e egoísmo. É um zelo santo, puro, nascido de um amor absoluto e de uma profunda consciência da verdade. Yahweh sabia que somente Ele é a fonte da vida, somente Ele é capaz de salvar e conduzir as pessoas ao seu propósito eterno. Portanto, qualquer desvio da adoração a Ele não era apenas um erro, mas uma perda irreparável do destino espiritual. O zelo de Yahweh é uma manifestação de sua misericórdia, de seu amor ilimitado, que não permite que seus filhos sejam enganados por imagens que não falam, não ouvem e não sentem. Ele não aceita rivalidade não porque se sinta ameaçado, mas porque sabe. Qualquer outro Deus é, em última análise, uma armadilha espiritual, habilmente disfarçada de espiritualidade. O princípio da exclusividade percorre como um fio vermelho toda a história dos reis de Israel e Judá. A retidão do monarca, aos olhos do Senhor, era invariavelmente acompanhada pela destruição de altares pagãos, postes de Azerá, ídolos de Baal e pela purificação do templo. Essas ações representavam não apenas transformações religiosas, mas batalhas espirituais em larga escala. Cada altar destruído tornava-se uma fortaleza espiritual derrubada, cada imagem quebrada, uma corrente de mentira rompida. Yahweh purificava sua casa, preparando o terreno para uma fé inabalável e centrada. O rei Josias serve como um exemplo marcante. Ele não se limitou a reformas, mas purificou todo o país da idolatria, queimando os ossos de sacerdotes pagãos e destruindo os santuários erguidos dentro do templo do Senhor. Ele compreendia a incompatibilidade entre Yahweh e os símbolos dos deuses antigos, uma compreensão que Yahweh sempre esperou de seu povo. A devoção parcial equivale à infidelidade total. Uma visão disso através das lentes da espiritualidade permite compreender toda a importância da exclusividade. Yahweh buscava não apenas a libertação física do povo da opressão do Egito, Babilônia e outros opressores, mas também a libertação espiritual. Para isso era necessário romper com tudo o que lembrava os deuses anteriores. As imagens possuem poder, os símbolos guardam a memória, e um altar esquecido no topo de uma colina pode novamente se tornar um centro de idolatria. Um poste de Azerá é capaz de reviver perigosas memórias espirituais. A destruição tinha um caráter não apenas físico, mas também espiritual, representando uma purificação. A purificação acontecia também nos corações das pessoas. Cada indivíduo era chamado a purificar seus pensamentos, sentimentos e convicções internas. Yahweh desejava ver um povo que o amasse de todo o coração, alma e mente. Não havia lugar para devoção pela metade, ou você está com Yahweh, ou não. Esse princípio é relevante ainda hoje. Dentro de cada um de nós existem altares a serem destruídos, imagens distorcidas de Deus, práticas espirituais que nos afastam do verdadeiro Deus, por mais inocentes que pareçam. O chamado de Yahweh ainda ressoa. Purifiquem-se, destruam os ídolos, aniquilem os altares. Imagine-se contemporâneo desses eventos. Profetas clamam ao povo, reis se levantam para a batalha, pessoas confrontam a verdade. Imagine a impressão que causa a queima de postes sagrados na praça da cidade. Era uma batalha pela alma, e Yahweh, como sempre, lutava pelo mais precioso, os corações de seu povo. Não é cada mandamento e ordem para destruir altares uma manifestação do amor ilimitado de Deus que não deseja perder seu povo por causa de mentiras disfarçadas de espiritualidade. Depois de tudo o que foi revelado sobre Yahweh, sobre outros deuses, sobre a destruição de altares, sobre o zelo divino e a purificação espiritual, é impossível não refletir. Como isso muda nossa percepção atual de Deus? Esse desvelamento fortalece ou enfraquece nossa fé, tornando-a mais profunda e consciente.
mais consciente. Muitas pessoas, ao se depararem com revelações como essas, inicialmente sentem um choque. Desde a infância, foram ensinadas a perceber a Bíblia através do prisma de dogmas rígidos, como se toda a sua história tivesse sido apresentada de forma acabada, sem profundidade, sem nuances. Como se Deus Yahweh tivesse sido inicialmente apresentado como único, inquestionável e absoluto, sem qualquer desenvolvimento, contexto ou trajetória. No entanto, a realidade espiritual revela-se muito mais rica, complexa e viva do que essa representação estática. E a consciência disso não é uma ameaça à fé, mas sim um convite ao crescimento espiritual, um chamado a abandonar a compreensão superficial e a mergulhar na profundidade. Quando o indivíduo percebe que Yahweh se revelou gradualmente ao seu povo ao longo do tempo, exigindo progressivamente uma adoração exclusiva, que não era de caráter cultural, mas espiritual, ele começa a ver um Deus que educa, guia e forma. Um Deus que não impõe sua vontade, mas convida à cooperação. Um Deus que demonstra paciência com a percepção humana do tempo e com a confusão espiritual dos povos, mas que, ao mesmo tempo, chama incessantemente seus filhos para si. Essa compreensão não enfraquece a fé, mas a torna mais viva, dinâmica e conectada à realidade. Talvez esta seja uma das lições espirituais mais importantes a serem extraídas dessa história. Deus não tem pressa, mas tem um propósito definido. Ele compreendia que seu povo precisaria de tempo para abandonar os falsos deuses, destruir os altares antigos e deixar para trás as tradições que se enraizaram não apenas em sua cultura, mas também em seus corações. Yahweh sabia que para uma verdadeira adoração, baseada na consciência, seria necessário um processo determinado. E é exatamente isso que ele espera de seus seguidores hoje. Uma fé baseada não no medo ou na adesão cega às tradições, mas na compreensão, na revelação e na proximidade com o divino. Muitas pessoas contentam-se com uma fé superficial, presas a dogmas que repetem sem refletir sobre seu significado. Mas quando se percebe que Yahweh se revelou em meio a um mundo povoado por outros deuses e que não exigiu obediência instantânea, mas conduziu seu povo com firmeza e amor, a relação com ele se transforma. O ser humano começa a ver Deus não apenas como juiz, mas também como um pai que educa, protege e instrui, mas que ao mesmo tempo espera com impaciência o retorno de seu filho desviado. E esse tempo de espera é precioso, pois é nesse período que se forma a consciência, nasce a convicção e a fé se torna viva. Além disso, a consciência de que a história da fé de Israel passou por diversas etapas, conflitos e descobertas, ajuda a lidar melhor com as próprias dúvidas. Quantas vezes cada um se perguntou se estava no caminho certo? Quantas vezes teve de hesitar entre o antigo e o novo, entre o visível e o invisível, entre a tradição e a verdade? Israel viveu tudo isso, e Yahweh nunca abandonou seu povo. Pelo contrário, cada vez que eles tropeçavam, ele lhes estendia a mão. Cada vez que se desviavam, ele enviava profetas. Cada vez que esqueciam, ele lhes lembrava de sua aliança. Nisto reside a essência da jornada espiritual, não na busca da perfeição, mas na consciência. Não na adesão cega a rituais, mas no estabelecimento de um relacionamento pessoal com Deus. E é exatamente isso que Yahweh espera de seus seguidores hoje. Que parem de apenas repetir orações decoradas e comecem a compreender o sentido de suas palavras. Que abandonem as imagens e símbolos que os distraem e comecem a buscar a presença viva do Espírito. Que deixem a religião mecânica e aceitem a revelação contínua que transforma, purifica e erradica os ídolos interiores. Na profundidade da essência humana. Vale a pena refletir. Quantas pessoas no mundo moderno continuam a viver à semelhança dos antigos israelitas, divididas entre a devoção a Yahweh e a adoração a outros deuses? Talvez já não sejam Baal e Azerá, mas os ídolos da modernidade: dinheiro, posição social elevada, ego desmedido, busca por fama e vaidade. Esses ídolos invisíveis, no entanto, são perfeitamente reais. Eles ocupam o lugar de Yahweh no altar do coração. E o chamado que ecoa através dos séculos permanece inalterado.
Purifiquem suas almas, derrubem os altares dos falsos deuses, dediquem-se inteiramente a mim. E nessa revelação reside a maior força, a consciência de que Yahweh continua a se manifestar ao mundo. Ele ainda fala com a humanidade, levanta profetas, purifica almas e, com amor zeloso, protege seu povo. Ele anseia por uma devoção exclusiva, não por sua própria necessidade, mas por um amor ilimitado por nós. Pois onde há amor verdadeiro, sempre há um desejo de proximidade. Ele não deseja dividi-lo com ninguém nem com nada, pois somente nele estão as palavras da vida eterna. Somente Ele conhece seu coração profundamente e é capaz de levá-lo além dos limites religiosos para a eternidade. Tudo o que foi revelado até o momento nos leva à compreensão dessa profunda verdade espiritual. Yahweh é um Deus que se revela através de processos específicos. Ele não impõe dogmas, mas indica um caminho onde nos convida à consciência. Ele propõe que olhemos para a nossa própria vida, para nossos altares pessoais e ídolos ocultos, e pergunta: você está pronto para me amar de todo o coração? Está pronto para renunciar a tudo que compete com minha presença? Nisto reside o verdadeiro chamado, uma fé consciente que enxerga através dos textos sagrados com um olhar espiritual e compreende a imutabilidade de Yahweh. A compreensão humana dele se constrói gradualmente, passo a passo, de uma verdade a outra, de libertação a libertação. E esse processo ainda está longe de ser concluído. Agora é a sua vez de continuar esse caminho, de olhar para dentro de si e responder: estou pronto para viver uma fé baseada não na imagem externa, mas na presença viva. Se esta mensagem ressoou em sua alma, então é exatamente disso que se trata, de uma fé consciente, profunda e viva. Após uma investigação minuciosa das raízes espirituais da fé, da presença de outros deuses no mundo antigo, da ascensão de Yahweh como Deus Supremo, da purificação radical da fé israelita, do santo zelo, da destruição de altares e ídolos, bem como da exigência divina de devoção exclusiva, chegamos a um ponto inevitável que deixa de ser meramente histórico, bíblico ou teológico. Agora, isso se torna uma conversa pessoal e íntima entre você e Yahweh, uma revelação espiritual. Se Yahweh se empenhou para ser o único Deus no coração de Israel, o que Ele espera de nós hoje? Que resposta Ele aguarda silenciosamente no fundo da sua alma? Esta questão nada tem a ver com teoria e não pode ser resolvida com fórmulas prontas. Ela exige veracidade e sinceridade, pois o mesmo Yahweh que conversou com Abraão, falou com Moisés no monte e confrontou Elias no silêncio da caverna, neste exato momento, perscruta seu coração e pergunta: você realmente me ama? Está disposto a pertencer-me por completo? Ou ainda existem outros deuses em sua vida ocupando o meu lugar? No mundo moderno, onde a idolatria assumiu novas formas, é importante reconhecer que os altares de deuses antigos, como Azerá e Baal, deram lugar a novos santuários erguidos em nossos corações. Esses novos altares são a vaidade, o egoísmo e o materialismo, objetos de adoração mais sofisticados, mas não menos perigosos. A idolatria moderna manifesta-se em coisas que competem com a presença de Yahweh em nossa alma, desviando-nos do verdadeiro caminho. Essa revelação não deve afastar, mas sim aproximar da compreensão da verdadeira natureza de Deus. Yahweh, que busca a exclusividade, apresenta-se não como um tirano, mas como um pai amoroso. Ele preferiu destruir os altares antigos para não perder seus filhos, e está disposto a confrontar reis, profetas e nações inteiras para que a verdade prevaleça sobre a mentira. Yahweh não deseja nos dividir com ninguém, porque conhece cada um de nós em detalhes minuciosos. Ele viu nossa formação no ventre, soprou vida em nosso espírito e escreveu nossa história antes mesmo do nosso primeiro passo. Como Ele poderia aceitar ser apenas uma de muitas opções? Diante de cada um de nós há uma escolha que não depende de afiliação religiosa ou status social. É uma escolha profundamente pessoal e espiritual que se realiza no silêncio do coração. Estamos prontos para seguir Yahweh, compreendendo a importância da sua exclusividade. Estamos dispostos a deixar para trás os velhos altares, mesmo que estejam ocultos dentro de nós.
Estamos prontos para proclamar com toda a nossa vida: Tu és o único, Yahweh. Em Ti está minha esperança, minha fé, minha verdade. Este chamado não vem acompanhado de promessas vazias. Yahweh nunca prometeu uma vida fácil, mas garantiu a eternidade. Ele prometeu sua presença, não a ausência de lutas, paz que excede todo o entendimento, não a libertação de dificuldades. Ele ofereceu uma aliança e prometeu estar conosco todos os dias. É por isso que essa escolha é tão importante e urgente. O tempo não espera e a vida espiritual não pode ser adiada. Ou respondemos agora, ou nossa alma continuará a refletir um vazio interior. Pense por um momento, quantas vezes sentimos que faltava algo em nossa fé. Oramos, mas não sentimos resposta. Lemos textos sagrados, mas não os compreendemos. Frequentamos templos, mas saímos com a mesma sensação de insatisfação. Talvez a questão não seja um novo livro, uma nova igreja ou um novo sermão, mas a ausência de exclusividade. Talvez Yahvé espere que reconheçamos que Ele não é apenas uma parte de nossa vida, mas seu centro, seu começo e seu fim. Se sentimos este chamado agora, não devemos ignorá-lo. Não são apenas palavras, é uma exortação divina, um chamado espiritual. Yahvé nos chama pelo nome, desejando remover os falsos deuses do nosso caminho. Não porque Ele os tema, mas porque sabe o mal que podem nos causar. Eles prometem liberdade, mas nos escravizam. Prometem prazer, mas nos esvaziam. Prometem sentido, mas nos confundem. Somente Yahvé é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele nos ama tanto a ponto de exigir tudo, porque apenas os que amam verdadeiramente não se contentarão com menos. Às vezes nos contentamos com pouco quando se trata de crescimento espiritual, aceitando apenas migalhas da verdade divina. Por isso vale a pena parar, respirar fundo e refletir. Essa revelação nos afasta do Altíssimo, ou ao contrário, nos aproxima dele. Sem dúvida ela desafia, mas ao mesmo tempo cura a alma. Pode abalar até o mais profundo do ser, mas ao mesmo tempo chama à mudança. E se alguém sente este chamado, que saiba que Yahweh volta a lançar seu olhar sobre ele. Não importa quantos falsos ideais existiram antes, quantas vezes a pessoa se desviou do caminho verdadeiro. Importa apenas o momento presente, importa a resposta, um coração quebrantado e a disposição de dizer: Yahweh, sou inteiramente teu, sem reservas, sem quaisquer outras amarras. Se a pessoa sentiu esse eco em sua alma, isso pode ser o início de um novo capítulo em sua jornada espiritual. Talvez alguém tenha permanecido em confusão espiritual por muito tempo, mas agora lhe é dado ouvir o chamado de Deus, capaz de transformar o caos em uma existência com propósito.